trouxe as minhas anotações aqui, tá? Então vamos lá. Então, nós temos aqui Júpiter entrando retrógrado em Câncer a partir do dia 11, né? Foi agora e vai até o dia 11 de março do ano que vem, né? Então, todo movimento retrógrado, ele vai exigir de nós rever, reavaliar, modificar a rota de pensamento e análise com relação àquilo que está se passando, né? Com os movimentos retrógrados que nós temos, lua minguante que nós temos, essa semana pode ser uma semana em que nós vamos nos conectar com questões muito profundas relacionadas a Júpiter em Câncer, né? Então, o que esse Júpiter pode trazer? Então, retrógrado, ele pode trazer um período maravilhoso para a gente rever as nossas crenças, rever os nossos valores, rever as nossas bases, e não só rever, mas rever como a gente cuida das nossas bases. Aqui a gente está falando da nossa primeira família, mas a gente também está falando das bases que nós construímos para nos alicerçar, né? Eu não sei qual que é a sua estrutura familiar, mas é importante que você veja que com Júpiter retrógrado em Câncer, questões familiares vão vir à tona. E como que estão essas bases? Como que está essa estrutura, né? Existem coisas nas tuas relações familiares que precisam ser perdoadas, existem situações que precisam ser apaziguadas, amenizadas, e eu não estou falando aqui de você aceitar qualquer coisa, porque não é porque é família que você tem que ser o lixo emocional, né? Você tem que ser a privada emocional. Então, é importante, só um minuto, pronto, não sei se cortou o vídeo, mas então, esse é um momento que questões familiares podem vir à tona, principalmente para que você avalie realmente como que está a sua relação com esses vínculos. Se você não tiver essas pessoas na sua vida, como que está essa memória? Porque Câncer, ele vai trazer memória, relação com o passado, né? Memórias da infância, da adolescência, memórias relacionadas à casa onde você criou, nasceu e foi criado, memórias relacionadas a avós, tios, mães, tias, pai, enfim, irmãos. Então, mesmo que você não tenha essas pessoas hoje, Júpiter em Câncer retrógrado, ele pode trazer questões que estarão ali no seu subconsciente, que vão vir à tona para que você olhe elas com amor, com perdão, com compaixão por você e pelo outro, né? E perdoe, né? Promova esse movimento canceriano de acolhimento, né? Porque Câncer, ele é um planeta que fala de acolhimento, de afetividade, de cuidado, de autocuidado, de nutrição. Então, Júpiter retrógrado em Câncer, o que você está nutrindo? Do que você está cuidando? Você está cuidando da erva daninha ou do jardim? Né? Se você está cuidando da erva daninha, é a erva daninha que vai ter força. Se você está cuidando do jardim, são as flores que vão ter força, né? Então, aqui Júpiter retrógrado, ele nos convida a ter fé no caminho, a nós nos abrirmos para novas formas de aprender e ensinar, porque Câncer é uma energia que fala sobre essa troca, né? Também rege os professores, né? E todos somos professores, com todo respeito aos professores de formação, mas todos somos alunos e professores da vida, né? Transformar certezas rígidas. Essa é minha verdade, essa é minha verdade, essa é minha verdade. Esse é o momento de você olhar, de repente, para as consequências que essa verdade, essa rigidez da sua verdade pode estar trazendo para você. E aí é importante que você olhe para como que você pode transformar isso para cultivar melhores relações na sua vida, né? Porque quando a gente tem certezas muito rígidas, em geral nós não estamos abertos ao diálogo e à troca, tá? Questões familiares da primeira família podem surgir, questões relacionadas ao cuidado com a casa, né? O cuidado, o autocuidado podem surgir, então cuidado com o corpo, com a saúde, com a aparência, mas também com a casa, né? Limpeza, faxina, reparos, reformas, é um período que isso pode acontecer.
Então, questões relacionadas ao bom funcionamento de ambas as casas, a nossa casa e a casa física, essa que a gente vive, o nosso teto, né? Caso você tenha questões jurídicas, processos relacionados à herança, bens, partilha, como é o nome daquilo? Pensão, coisas que estejam aí relacionadas à justiça, Júpiter, e à família, Câncer, ou à casa, esse é um período que as coisas tendem a ficar um pouquinho lentas. Então, talvez só depois de março, quando Júpiter iniciar o movimento direto novamente, é que essas questões podem ser resolvidas, tá? De qualquer maneira, não se desespere, tá bom? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Esse é um período que as coisas podem entrar em lentidão. Então, muita atenção com documentos, papéis, leis, tá? Caso você tenha questões jurídicas aí para resolver nesse período que tem a ver com casa e família, tá? Também aqui é importante que a gente tenha cuidado com a sombra canceriana, que é a relação de codependência e os jogos de poder, né? Essa coisa do eu cuido demais, eu cuido demais, eu cuido demais. Muitas vezes existe o desejo de receber algo em troca, nem que seja a validação do outro. Então é um período que a gente tem que ter cuidado aí com excesso de essa coisa de codependência, como eu falei, né? Então, eu dependo de você e você depende de mim, então essa relação meio esquisita, mal explicada, né? Essa coisa de eu faço tudo pelo outro, eu faço, é importante que você veja o que isso representa para você. Quando a gente faz muito pelo outro, a gente também deixa de fazer pela gente, né? E quando a gente faz muito pelo outro e não recebe do outro o que a gente espera, também vem a frustração, né? Mas o outro não é obrigado a dar aquilo que a gente espera que ele dê pra gente. O outro vai dar pra gente aquilo que ele tem pra dar, né? Então, esse é o momento da gente fazer essas reflexões, da gente pensar nessas questões, né? E é isso, minha gente. Aqui o que eu vejo de mais importante porque Júpiter ele fala muito sobre a questão do foco, né? O que eu devo, cadê aqui? O que eu devo ajustar nesse período de Júpiter retrógrado para eu conseguir fazer os meus movimentos, para eu conseguir sair da estagnação, tá? Então, quais são os movimentos que eu preciso fazer para eu sair da estagnação, que talvez seja uma zona de conforto? Ai, nada dá certo, ai, não funciona, ai, não flui. Talvez seja uma zona de conforto, né? Então, nesse Júpiter retrógrado, é importante a gente olhar aproveita essa lua minguante, cara, aproveita essa semana. Júpiter retrógrado com lua minguante é semana de você olhar com verdade para você. Olhar com verdade para você perceber aonde que você está ramelando. Ser honesto com você mesma, ser honesta com você mesma. Semana de Júpiter retrógrado com lua minguante, cara, abre espaço, tira essas coisas, essas cracas, esse vitimismo, ai, porque não dá certo, tira. Aproveita, faz essa faxina, faz essa limpeza, porque a gente está entrando num período onde você vai ter que rever muita coisa, e eu também, não estou me tirando dessa. A gente tem até março para resolver essa bagunça. A gente tem até março para colocar ordem no que a gente precisa colocar ordem, para a gente então entrar na energia de Júpiter direto, que é uma energia de bênção, uma energia de abundância, prosperidade, né? Então, isso é autocuidado também. Isso é autocuidado. Autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado mental, né? Júpiter retrógrado em Câncer, a mente busca equilíbrio com o sentir. Júpiter, mente, sentir, coração. Retrógrado, como que está o seu equilíbrio entre a mente e o seu coração? Como que está o seu cuidado? Como que está a maneira como você cuida de você, né? E cuidar de você também é cuidar daqui, ó, dos pensamentos. Também é cuidar daqui, dos sentimentos. Aqui não, né? Aqui. Tá bom? E é isso, esse vídeo aqui ficou enorme, eu não sei ainda se eu vou dividir em 2, mas tô gravando, seja o que Deus quiser, vou seguir minha intuição, e é isso.
tá bom? Um grande beijo a todos, um excelente final de semana para todos nós. Vamos aproveitar aqui esses dias de lua minguante para fazer essa faxina, minha gente. Bora, bora, que agora é a hora, tá bom? Um grande beijo, gratidão mais uma vez por estarem comigo e até o próximo vídeo.